Olá, amados! Sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente, dando continuidade, então, no significado das cartas ciganas, tá? Antes da gente continuar, eu quero voltar um pouquinho na carta do chicote, que vimos na última aula, mas é uma carta que traz um pouco de dúvidas, né? Ela sempre deixa um pouquinho de dúvidas, então eu decidi voltar nela aqui para a gente rever e aprofundar um pouquinho o seu significado, tá? Então, para quem está adquirindo o tarô exclusivo Nani Matos, nós preparamos esse oráculo, né? De uma forma a deixar um pouco mais fáceis as leituras, tá? Então, para quem está adquirindo e quem está acompanhando o curso, tá vendo que aqui de baixo, ó, no finalzinho da carta, né? Sempre tem a energia principal, tá? Então, a carta do chicote, aqui está escrito amarras, porque é a carta que representa tudo aquilo que prende, ou que amarra, ou está amarrando, né? O consulente em uma determinada situação. Então, quando a carta do chicote sai no jogo, ela está falando exatamente disso. Está falando que no momento o consulente precisa realizar algumas coisas, precisa modificar algo na sua vida, precisa dar uns passos para frente, mas ele se sente amarrado, se sente preso a algumas questões. E essas questões podem ser muitas, tá? Ele pode se sentir preso a questões do passado, ele pode se sentir preso às suas crenças limitantes, ele pode também estar preso a uma situação kármica, tá? Ele pode também estar preso por conta de algum desequilíbrio espiritual, tá? Então, os motivos pelo qual essa pessoa se sente amarrada, se sente presa, podem ser muitos. E isso as próximas cartas é que vão dizer para nós, né? Mas o chicote vem trazendo este recado. E não dá para saber só pela carta do chicote o que exatamente está prendendo o nosso consulente. Precisamos nos aprofundar, tá? Então, cada carta traz a sua energia. O chicote está falando que existe ali uma situação onde o consulente está preso em determinadas situações. E para a gente se aprofundar e saber exatamente o que é isso, né? O que está prendendo ele, nós vamos precisar continuar nos aprofundando nesse jogo, tá? É importante também a gente falar que a carta do chicote, ela é a carta que representa as magias, os trabalhos feitos, né, as magias, as amarrações, mas não representa somente isso, tá? Muitas pessoas têm essas crenças, né? Muita gente tem a crença de que se existe algo dando errado na sua vida é por conta de alguma magia. E na verdade não, 90% das vezes não se trata disso. 90% das vezes se trata do próprio consulente se colocando em situações difíceis. Muitas vezes se trata do próprio consulente não conseguindo se desvencilhar de questões da sua vida, tá? Então, muita atenção em relação à carta do chicote, né? Porque a mensagem principal que ela traz é justamente essa questão das amarras, mas é necessário se aprofundar para saber do que se trata e tomar bastante cuidado com as informações que eu vou passar, né? Nós trabalhamos com ética, com cuidado mesmo, né? Com cautela nas informações. Então, é bom a gente começar a se acostumar a fazer uma leitura que traga informações para o consulente que possa realmente ajudá-lo, né? Não uma informação que possa prendê-lo ainda mais, porque a nossa mente ela é sugestionável, né? Tudo que se fala, tudo que se ouve acaba de alguma certa forma interferindo nas nossas escolhas. Portanto, o tarólogo, né, o profissional que trabalha com as cartas, tem aí uma missão muito grande que é a missão de esclarecer e não a missão de trazer mais dúvidas, tá? Agora, dando continuidade, então, vamos para a carta número 16, a carta das estrelas. Essa é uma carta bem positiva no baralho cigano, tá? Esqueci de falar antes para vocês que a carta do chicote a gente considera como uma carta negativa, tá? Porque ela é uma carta de alerta, certo? Então, as cartas negativas no jogo
nós consideramos como cartas de alerta, cartas em que o jogo está chamando a atenção do consulente, tá? Já a carta das estrelas é uma carta positiva. É a carta que fala do destino, tá? Tá aqui, ó, a energia principal dela descrita, né? Destino. Aquela carta que fala do propósito da vida, da missão da vida de cada pessoa. É a carta que fala das relações kármicas, das situações kármicas, né? Que mostra se o consulente está vivendo uma situação kármica na vida dele ou não, ou se aquela situação é um aprendizado a nível da alma, né? Mostra também se algumas pessoas têm ligações de vidas passadas. Isso as pessoas gostam de saber dentro dos relacionamentos, né? Isso é interessante de saber também. Se um relacionamento é de vida passada ou não, porque se explica muita coisa, né? Se explica os laços em que as pessoas têm umas com as outras, quando essa relação é de vidas passadas, ela vem com mais força, digamos assim, né? Então, consideramos uma carta positiva, a carta das estrelas, porque destino, missão de vida é sempre positivo para nós, né? A nossa busca, independente se isso traz situações um pouco difíceis ou não, tá? Então, a carta das estrelas fala exatamente disso. Sempre que ela vem no jogo, ela está falando de um aprendizado a nível da alma que aquela pessoa está passando, um aprendizado que era importante para a sua evolução de alma, tá? Então, é a carta que fala dessas questões, tá? Muito ligada aí à alma, ao propósito de vida, à missão de vida de cada um, tá? Damos continuidade então com a carta da cegonha. A carta da cegonha também é super conhecida no baralho cigano, né? É a carta das novidades. Muito conhecida pela carta da gravidez, a carta que fala de gravidez, né? Mas não só disso. Uma gravidez também é uma novidade, né? Então a carta da cegonha fala das novidades em geral, de tudo aquilo que está para acontecer, de tudo aquilo que está chegando na vida do consulente. É uma carta positiva, porque uma novidade ela é sempre positiva. Como aquela pessoa vai lidar com essa novidade é que vai determinar se a situação vai ser positiva ou negativa na vida dela, tá? Mas a novidade em si, a carta da cegonha em si, ela é uma carta positiva. Também não dá para saber só por ela que tipo de novidade está chegando, né? Em que área da vida da pessoa essa novidade está chegando. As outras cartas vão precisar falar disso, a gente vai precisar se aprofundar. Então, a carta da cegonha sozinha fala das novidades, coisas boas chegando, coisas acontecendo na vida do consulente. Às vezes, ele está preparado para receber essas novidades, né? Mas às vezes o jogo pode mostrar que ele ainda não está preparado, que ele precisa fazer um trabalho interno, fazer alguns movimentos na vida dele para que ele possa alcançar essas novidades que estão assim prontas, digamos, né? Estão no universo esperando ele dar os passos para que ele possa receber, tá? Então, novidades em todas as áreas, não somente ligadas à gravidez ou à gestação, tá? Nos casos de pergunta da consulente, né, se ela tende a ficar grávida, às vezes as mulheres gostam de saber, né, como que tá essa energia na sua vida. E a carta da cegonha vem, ela vem falando da novidade, né? Vem falando que essa pessoa pode ter uma novidade em relação à gravidez, mas precisaria ainda de uma carta para confirmar que seria a carta da criança, né? Então, quando sai a cegonha e a criança, aí sim a gente pode confirmar que é uma novidade em relação à gravidez, mas somente a cegonha fica ainda alguma coisa no ar. Não podemos dar certeza, né? Existe uma novidade, mas não exatamente sobre aquilo ali que a consulente está perguntando, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Cada carta traz uma energia, um recado, mas elas só confirmam uma informação juntas de outras cartas, tá bom? Seguimos então com a carta número 18, a carta do cachorro.
Essa é uma carta extremamente positiva no baralho cigano. É a carta que traz por energia principal a lealdade, tá? Quando essa carta sai no jogo, sempre mostra, sempre está falando sobre a personalidade de alguém, tá? Falando que uma pessoa é amiga, que uma pessoa é de confiança, geralmente do sexo masculino, quando se trata de uma personalidade, né? Mas vem no geral falando dos amigos, das pessoas leais que o consulente tem à sua volta e que ele deve preservar, que ele deve valorizar. É uma carta que fala também, que traz também a proteção, tá? Nos jogos mais espirituais, a carta do cachorro também traz aquela energia do guardião, a energia do anjo da guarda ou do mentor espiritual, tá? Então é uma carta de amizade, falando aqui que sempre há um amigo por perto, né? Em que o consulente pode confiar. Ou a pessoa em questão, que ele está tentando saber quem é, como é uma pessoa amiga, é uma pessoa de confiança, tá? Então a energia principal da carta número 18 do cachorro é a lealdade, portanto é uma carta positiva também no baralho cigano, tá? Continuamos então com a carta da Torre, a carta número 19. Essa é uma carta que traz muitas dúvidas também. E ela tem alguns significados, tá? Mas a sua energia é de introspecção, tá? A energia da carta da Torre é de introspecção. A Torre sempre traz aquela... A Torre é um arquétipo que lida muito bem no nosso inconsciente por conta dos contos de fadas, tá? Sempre existe num conto de fada uma torre, né? E sempre existe uma princesa presa lá, esperando para ser solta, esperando para ser liberta. Então é uma carta que se comunica muito bem com o nosso inconsciente e que fala dessa introspecção, tá? O consulente está num momento de reflexão sobre a sua vida. Está recluso, está observando, está mais pensando do que agindo, está refletindo. É uma carta que, junto de outras cartas também, como por exemplo a carta das nuvens ou a carta dos ratos, né? Pode falar de uma introspecção que está um pouco exagerada, digamos assim. Aquele consulente está tempo demais pensando sobre a sua vida a ponto de se deixar entristecer, a ponto de se deixar iniciar talvez aí um processo de tristeza, de ansiedade e de depressão, tá? Então ela é uma carta neutra, digamos assim, né, dentro do baralho cigano, tá? Quando fala das emoções, dessa introspecção. Então é importante que a gente saiba aí que a carta da Torre, ela pode tanto estar falando dessas questões ligadas aos sentimentos, ela pode estar falando do lado material, assim como a carta da casa, né? Se vocês lembram, a gente já viu a carta da casa. A carta da casa fala de lugares menores, enquanto a carta da Torre fala de lugares maiores, tá? A nível material, né, na fisicalidade, a carta da Torre fala de prédios, órgãos públicos, hospitais, lugares maiores. Fala também de uma expansão quando é a área do trabalho, né? Aquela pessoa, o consulente, tendo a oportunidade de expandir os seus negócios, expandir o seu trabalho, tá? Então, ela sempre traz, na fisicalidade também, essa questão da expansão, de sair de um lugar menor para um lugar maior, tá? E também é uma carta muito ligada à espiritualidade, tá? Por conta desse topo da torre aqui. O topo da torre está sempre ligado ao céu, digamos assim, né? O topo da torre se liga ao céu e isso traz muito a conotação do nosso chakra coronário, que é o chakra no topo da cabeça, o chakra por onde nós temos a nossa ligação espiritual, tá? Então, a carta da torre, ela também traz isso, traz a espiritualidade presente na vida daquela pessoa ou naquela situação. Quando alguém está tendo problemas com a sua espiritualidade, quando a pessoa não aceita a sua espiritualidade ou quando ela está em desequilíbrio com a sua espiritualidade, ela vai ter muitas dificuldades em ler as informações que a carta da torre está trazendo, tá? Se ela está no momento de introspecção,
se ela está no momento de reflexão, reflete e não chega a nenhuma conclusão, ela também vai ter alguns problemas com a carta da Torre, tá? Então percebam, né? Essa é a forma que o baralho cigano usa para trabalhar o nosso autoconhecimento, tá? Tudo aquilo que incomoda em mim se reflete nas cartas. Então a carta da Torre é uma carta bem comum. É uma carta comum aí das pessoas terem dificuldade em fazer a leitura com ela, justamente porque ela se conecta muito com o nosso inconsciente e consegue captar quando tem um bloqueio ali do próprio tarólogo, do próprio profissional, tá? Então fiquem atentos, né, a todas as cartas que vocês sentirem dificuldade de se conectar. É justamente aquilo ali que precisa ser trabalhado em você, certo? Continuamos então com a carta do Jardim. O Jardim é uma carta super positiva também dentro do baralho cigano, tá? A energia dessa carta é a clareza, questões se tornando claras, questões se tornando públicas na vida do consulente, tá? Relacionamentos se tornando públicos, sociedades com mais clareza, né? Questões da sua vida, questões kármicas, questões da sua missão de vida, tornando-se claras para o consulente naquele momento. Então, é a carta que traz, é a carta que mostra as questões, né? É uma carta que vem dizendo que tudo irá se tornar claro e que o consulente terá a visão, né, sobre as questões que ele precisa, tá? Então, a carta do Jardim vem sempre com essa energia, sempre com essa informação, de trazer clareza, a fim de trazer clareza para a vida do consulente, coisas e questões se tornando claras, tá? Seguindo com a carta número 21, a carta das montanhas. É a carta que tem por energia a justiça, é a carta ligada à justiça, tá? Carta ligada a processos judiciais no âmbito material. Sempre, tá? Quando é material o jogo, está sempre ligado a alguma questão jurídica que o próprio consulente está procurando, está buscando, ou que ele vai receber uma notificação sobre alguma questão jurídica. Então, nas questões mais materiais, a carta das montanhas fala disso. Ela tem ligação com as questões jurídicas, tá? Mas dentro das questões mais emocionais, é uma carta que fala também da resistência. Essa questão das rochas, da pedra, né? De ser algo alto, difícil de se escalar. Imagine-se de frente para uma montanha. Não é muito fácil subir uma montanha de pedras, né? Ou transpassar uma montanha de pedras. Então, ela vem falando também de uma certa resistência, de uma certa dureza que o consulente tem dentro de si, tá? É a carta que fala também de lugares distantes, né? Lugares mais longe, pessoas que vêm ou que estão indo para alguns lugares mais longe. Mas essa terceira opção ainda não é a que aparece tanto no jogo, tá? Geralmente a carta da justiça ou ela traz uma questão judicial mesmo, ou ela está falando dessa questão da inflexibilidade e da resistência do nosso consulente, tá? Pessoas inflexíveis, pessoas que querem tudo do seu jeito, pessoas reclamonas demais, pessoas que não dão um braço a torcer, enfim. É desse tipo de comportamento que a carta da montanha fala aí, quando ela aparece falando dessa questão mais emocional, mais terapêutica no jogo, tá bom? Bom, meus amados, é isso. Na próxima aula, então, seguimos com mais algumas cartas. Enquanto isso, eu indico que vocês façam seus estudos, né? Que vocês vão se conectando com cada carta, percebendo qual é a carta que traz mais dificuldade para já ir compreendendo, né? Aquilo que você precisa trabalhar em você para conseguir se desenvolver ainda mais nos jogos com as cartas ciganas, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula.